Vamos então à resolução do exercício 2, segunda série, revisão para PE2, primeiro bimestre. Trata-se de um exercício que fala novamente sobre capacidade térmica, não é? Lembre-se, capacidade térmica de um corpo é a relação entre a quantidade de calor sensível trocada por esse corpo e a variação de temperatura por ele sofrida. Então, quando dois corpos trocam a mesma quantidade de calor sensível e sofrem por causa disso a mesma variação de temperatura, eles possuem a mesma capacidade térmica e, portanto, o mesmo produto da massa pelo calor específico sensível da substância que o constitui. Então vamos à questão. Olha lá. Ele diz o seguinte: para resfriar um bloco metálico de 100 para 90 graus Celsius, são necessários 2 litros de água a 20 graus Celsius. Então o que nós entendemos? Que quando este bloco é colocado em contato com água, 2 litros de água a 20 graus Celsius, a temperatura dele reduz de 100 para 90 graus Celsius, ok? E a temperatura da água vai de 20 para 90 graus Celsius, já que quando a água atinge a mesma temperatura do bloco, deixa de haver troca de calor entre eles. Então o bloco para de ceder calor para a água. Muito bem, então foram necessários 2 litros de água. A pergunta é, qual é a massa de óleo em quilogramas na mesma temperatura que a água, portanto 20 graus Celsius, que provoca a mesma redução de temperatura no bloco? Então nós vamos agora colocar uma certa quantidade de óleo em contato com o bloco. A temperatura do óleo vai variar de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius, provocando a mesma redução de temperatura no bloco, de 100 para 90. Ora, então o bloco vai ter que ceder para o óleo a mesma quantidade de calor sensível que cedeu para a água, porque para ele sofrer a redução de temperatura de 100 para 90, ele cede sempre a mesma quantidade de calor. Então o que nós entendemos? Que tanto a água como o óleo recebem a mesma quantidade de calor, calor oriundo do bloco, e sofrem a mesma variação de temperatura. Logo, tanto o bloco como tanto a água como o óleo possuem o mesmo calor específico, a mesma capacidade térmica, perdão, e portanto o mesmo produto da massa pelo calor específico. Ok? Então a massa de água e a massa de óleo possuem a mesma capacidade térmica, ou seja, mesmo produto M vezes Czinho. Então vamos fazer o problema. A capacidade térmica do óleo deve ser igual à capacidade térmica da água. Ok. Então o produto da massa de óleo vezes o calor específico do óleo tem que ser igual ao produto da massa de água vezes o calor específico da água. Ah, professor, mas ele não me deu a massa de água, ele me deu o volume. Sem problema. Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Como nós fizemos no exercício anterior, massa da água é a densidade da água vezes o volume da água. Então, como a densidade da água é 1 kg por litro, ele te fornece aí no note a dot, não é? Olha, te fornece aqui, ó. Ok? E como nós sabemos que o volume de água é de 2 litros, simplificando litro com litro, nós temos a massa de água que foi usada para esfriar o bloco, seriam 2 kg. Ok? Tá legal. Então, logo, nós vamos ter que massa do óleo, não sei. Calor específico do óleo, tá aqui, ó. 0,5 calorias por grama grau Celsius. Massa de água, 2 kg. Calor específico da água, a 1 caloria por grama grau Celsius, e é a mesma unidade que nós usamos para o calor específico do óleo. Então, as unidades de calor específico vão cortar, não é? Nessa igualdade, vai sobrar a unidade de massa da água, que é 2 kg. Então, a massa de óleo vai ser em quilogramas. Então, a massa de óleo será igual a 2 dividido por meio. 2 vezes 1, 2 dividido por meio. E 2 dividido por meio é igual a 4 quilogramas. Ok? Beleza? Então isso nos leva à alternativa C. E é isso.